Olá, pessoal! Hoje uma conversa extraordinária com uma pessoa extraordinária que tem construído um legado incrível e vai compartilhar conosco um pouco das suas reflexões sobre a vida, sobre os fundamentos da nossa caminhada, da nossa jornada, sobre advocacia, empreendedorismo, liderança, relacionamento, agronegócio e tantos outros insights e reflexões que ele vem colhendo ao longo das últimas décadas. O trabalho será dividido em 4 etapas e teremos aqui o prazer de contar também com os demais sócios do escritório. E a pessoa é Wilson Barufaldi, meu querido e estimado pai, que tanto nos inspira, tanto nos fortalece e tanto nos ensina. Como é que tá, pai? Tudo bem? Tudo bem, é uma alegria enorme estar aqui presente, conversar com meus filhos, com o nosso sócio William e conversar um pouco sobre a minha história, sobre todos os obstáculos que eu tive, todas as conquistas, essa glória de conviver com minha família. Isso é uma felicidade imensa para mim. Muito interessante também, que eu gostaria de destacar, o convívio com colegas, com clientes, com amigos, enfim, com a sociedade em geral. Sabe que ao longo dos anos eu tenho observado que muitas decisões por ti tomadas são pautadas em valores, tanto na família, quanto nos negócios, quanto no divertimento, no teu lazer, na tua cultura. Agora, tendo já percorrido uma boa parte da estrada com tantos desafios, quais os valores primordiais que tu pensas que as pessoas deveriam observar ou ficar atentas? Digamos, vamos particularizar de um advogado, de um contador, enfim, de qualquer profissão. Nós devemos objetivar, visualizar o que é melhor para o cliente. Sempre respeitar a ética, sempre fazer tudo dentro da lei, não priorizar os honorários, não priorizar se destacar, mas sim buscar o que é bom, o que é interessante para o cliente. Evidentemente, eu não vejo como um profissional pode ter sucesso sem estudar muito, sem dedicar muito, sem abrir muitas vezes de prazeres, de viagens, em benefício, em troca pela atividade profissional. Tu sabes, meu filho, que muitas vezes nós nos abdicamos de viagens, de férias, por obrigações profissionais. E eu sempre priorizei o escritório, porque eu sabia da responsabilidade quando eu escolhi em advogar que eu teria, como já tinha tido antes na vida bancária, iniciada aos 11 anos incompletos de idade. O Alexandre é uma grande testemunha. Ele foi conhecer uma praia, já não era mais tão criança. Nós chegamos à praia à meia-noite, em Capão da Canoa, numa sexta-feira à noite. Ficamos na praia até depois do almoço e eu retornei a Porto Alegre e trabalhei até domingo à noite, direto no processo, e domingo à noite retornamos a Ibirubá. Então, a nossa prioridade realmente era o escritório para que tudo funcionasse bem. Felizmente, a minha esposa, ela sempre supriu muitas faltas que eu tive. Colégios, ela que comparecia, muitas apresentações. Eu estava viajando, trabalhando, não tinha condições. Agora, o aspecto sim, que eu já mencionei, a questão de estudar bastante, eu considero fundamental, mas olhar sempre o cliente, o que é melhor para o cliente, respeitando a lei. Fazer tudo dentro da lei, não fazer nada que não seja ético. Agora, lutar, lutar e lutar pelo cliente. Muito bom, belas reflexões. Remetem à transparência, honestidade, verdade. E como é que tu
hoje visualiza a possibilidade da pessoa desenvolver um equilíbrio com a família, com os filhos, com o trabalho, com os estudos, o desenvolvimento também nos negócios, em todas as outras áreas da vida, como a atuação social, cultural, espiritual. Eu colocaria da seguinte forma: cada vez mais eu percebo, e é uma pergunta bem interessante, bem inteligente, e que eu mesmo me pergunto com muita frequência. A diversificação da atividade, ela é fundamental. Tu sabes que além, digamos, do escritório, nós participamos do IEG. Tu sabes que nós criamos um grupo fraterno de leitura, que o primeiro encontro foi em nossa casa, onde compartilham diversas pessoas que quase todos eles permanecem até hoje. Debatemos obras interessantíssimas com frequência. O quanto é importante a vida espiritual. Eu, de família, sou católico, continuo católico e admiro muito a todos que têm uma atividade religiosa, todos que têm uma atividade espiritual intensa. Também a vida não pode ser só profissional. Agora tem que ter, digamos assim, viagens, tem que ter compartilhamentos, mas que eu vejo assim muito importante é um convívio harmônico dentro da família, um convívio também com amigos e amigas. É muito difícil alguém ser feliz, ter sucesso profissional, sem ter um convívio familiar, um convívio social. Quando eu digo social, não é a vida de alta sociedade, o social é participar. E também, tu sabes muito bem, meu filho, que lá em Ibirubá nós participamos e continuamos participando muito em ajudar as pessoas. Participamos de clube de serviço, participamos, eu Do participo, Lions. colaboro em entidades até hoje, né? E agora nós, para nossa alegria, estamos doando uma biblioteca para o Parque Vitec, que fica em Novo Cabrais, eles pertencem para Cachoeira, uma biblioteca, felizmente, está muito linda e que deveremos inaugurá-la em janeiro. Qual vai ser a nossa participação? Financeira, reciprocidade, zero. Eu e minha família teremos o direito de visitar a biblioteca como qualquer pessoa do povo tem o direito ao Parque Vitec lá. Então não temos interesse nenhum, a não ser de trazer algum benefício para a cultura, principalmente de crianças. A única, digamos assim, presença nossa, que a biblioteca vai ter o nome da minha esposa, como um reconhecimento por tudo que ela fez para a nossa família, para as pessoas com quem ela se vincula, para o escritório também. Então é uma coisa assim que eu considero fundamental, essa diversificação de atividade. Bela reflexão. E se para os teus netos e netas que desejarem ingressar na carreira jurídica e eventualmente atuar como advogado, advogada, quais os conselhos que tu compartilharia com eles? Eu daria, digamos assim, o conselho continua, os valores continuam sendo o mesmo, mas eu diria que assim, de coração aberto, com todo vigor, estudem, estudem, estudem. Não tem como a pessoa hoje, com essa competição existente no mercado, como já existiu no passado, ter sucesso sem estudar bastante. Então eu diria, estudar muito. Trabalhe com seriedade, dentro da lei, não faço nada errado e me benefício nada. Tu sabes, Alexandre, que nós amamos os nossos netos e netas. E o que nós queremos muito, que eles tenham sucesso, que eles sejam felizes. E para ser feliz, até onde vai meus conhecimentos, é muito importante também a pessoa estar realizada no que faz. E é uma atividade, a advocacia, que eu escolhi a atividade
muito, porque a gente tem uma certa liberdade da atuação e defendendo, quando tiver interesse, pessoas que precisam da nossa assistência. Hoje, ao contrário do que foi no passado, onde que a maioria trabalhava individualmente, hoje, principalmente em grandes cidades, trabalha em equipe. Então a pessoa tem que saber trabalhar em equipe também. E trabalhando em equipe, existem limites que devem ser observados. Mas eu diria assim, com toda com toda a tranquilidade, como eu diria para qualquer pessoa, estudar, se dedicar, trabalhar bastante e dentro, sempre da ética, sempre dentro da legalidade. Encaminhamento. Eu acompanho as tuas atividades, que tu tem muita iniciativa. Tinha iniciativa em promover excursões lá em Ibirubá, iniciativa com os movimentos sociais, iniciativa com a comunidade regional. Depois teve a iniciativa de trazer o escritório em 89 para Porto Alegre, teve a iniciativa de atuar no setor leiteiro, depois partiu para a agricultura, foi fundador, como foi referido, do Instituto de Estudos Jurídicos Empresariais do Rio Grande do Sul, um instituto com mais de 300 profissionais vinculados. Teve a iniciativa também de criar grupos de leitura, grupos de debate. Teve iniciativa de criar movimentos, inclusive aqui para reunir amigos no litoral. Qual é a tua inspiração para promover todas essas iniciativas e continuar sustentando, desenvolvendo-as? Na verdade, Alexandre, é evidente que todas as minhas atividades que tu mencionaste sempre teve a colaboração de outras pessoas. O que, digamos, leva uma pessoa. Foi muito bem a tua pergunta, eu vou fazer algumas colocações. Tu mencionaste excursões. Lá em Brumar, a gente fazia excursões a Buenos Aires, ao Rio de Janeiro, a Foz do Iguaçu, em diversas cidades, e sempre, meses antes da excursão acontecer, estava cheio o quadro. Sempre estava lotado, todo mundo pagava antecipadamente. Qual o grande segredo que se aplica lá? Se aplica ao IED, se aplica a qualquer uma outra. É o tratamento igual com todos eles. Então, vamos pegar a escolha do hotel. Na época, nós pegávamos não quem tinha as melhores condições, pegávamos quem tinha a condição mais modesta e escolhíamos o hotel que aquela pessoa mais modesta, economicamente, teria condições de pagar. Na viagem, os lugares eram trocados durante a viagem toda, porque para ninguém ter o privilégio de um sentar lá na frente e outro sentar lá atrás. Então, era feito um rodízio, onde que todo mundo participava, e todas as despesas eram divididas em partes iguais. Eu estou colocando isso aí com detalhes das viagens, porque se aplica às outras atividades. Então, o que buscávamos sempre nas atividades sociais era sempre o bem-estar das pessoas. E me realiza muito quando eu percebo que eu possa estar ajudando alguém. A Sônia, minha esposa, minha querida esposa, também pensa da mesma forma. Eu tenho acompanhado vocês que também estão pensando desse jeito de ser. Então é muito importante a pessoa colaborar com a sociedade. Eu, lamentavelmente, durante a minha vida toda, eu acompanhei empresários, pessoas, grandes aplicadores, com grandes fortunas, e nunca conseguiram ajudar ninguém. Isso é muito triste, porque a pessoa parte daqui, deixa uma fortuna enorme, muitas vezes, para a família, que não faria falta nenhuma se tivesse ajudado uma entidade, pessoas que precisavam, trazer um melhoramento, a felicidade para essas pessoas. Então, eu prego, acho que é fundamental essa participação de todos, fora da atividade profissional, poder colaborar em todas as atividades que possa ser útil e possa tornar alguém mais feliz. Que belas e sábias reflexões.
Vou dar dica. O segundo bloco da conversa vai aprofundar um pouco sobre a vivência de empreendedorismo, carreira e parcerias na advocacia. Depois de 50 anos, na tua opinião, quais são os pilares que criaram uma carreira tão longeva, consistente e com uma reputação nacionalmente conhecida? Muito importante a pergunta, meu filho, muito importante mesmo, porque ela é o norte de qualquer atividade profissional. Eu, particularmente, tinha uma história anterior. Comecei a trabalhar em um banco com 11 anos incompletos, e os últimos 2 anos da faculdade eu fui gerente regional de um outro banco, através do qual eu mantive relacionamento com grandes empresários do nosso estado. Quando eu comecei a advogar, evidentemente que eu procurei pessoas com quem eu me dava, que eu me relacionava, e estabeleci princípios que eu já tinha há muito tempo. Agir com honestidade, com muita dedicação, dentro da ética e, principalmente, buscando também os conhecimentos. Como eu trabalhava em um banco que não me permitia assistir todas as aulas, quando eu comecei a exercer a atividade, assinava com poucos recursos, mas assinava 8 revistas de jurisprudências mensais e entrava madrugadas adentro estudando. Outro aspecto assim, bem importante para todos esses anos de atuação, eu sempre busquei e felizmente o escritório continua buscando, através dessa valorosa equipe, o que é melhor para o cliente. A prioridade total é o cliente, não é o escritório. O escritório, evidentemente, tem que sobreviver, as pessoas têm que trabalhar, têm que ser remuneradas, mas a gente sempre visualizei o que era melhor para o cliente e não para mim, particularmente. Então, esse foi um dos motivos bem acentuados. Outro aspecto que eu considero assim, fundamental, eu me relacionar com os colegas com muita educação, muito respeito, com muita distinção. Trabalhei em milhares de processos que eu tinha do lado oposto, evidentemente, colegas capazes, profissionais dedicados, mas nunca nenhum desses processos impediu que nós tivéssemos um bom relacionamento. Sempre me dava bem com todo mundo e com isso aí, além de expandir a minha atividade profissional do escritório, me permitiu também ter momentos de grandes reflexões, grandes bate-papos produtivos, quando me encontrava com esses colegas em outras comarcas, ou mesmo da cidade em que nós tínhamos um escritório, que era Ibirubá. Com os clientes, eu mantive o mesmo comportamento, não só olhando a parte profissional, a parte do escritório, mas olhando a vida dele, o que era melhor para ele, procurando buscar internamente o que ele buscava através dos meus trabalhos, através da minha sugestão, através da minha orientação. Essa postura de estar ao lado do cliente e participar em decisões pessoais, momentos marcantes das empresas e das pessoas, é uma atuação que vai além do jurídico e da advocacia meramente técnica? Uma pergunta bem importante, meu filho, muito importante, porque durante toda a minha vida eu não olhei unicamente a questão jurídica. Eu sempre procurei buscar o que era melhor para o cliente.
Então, muitas vezes, o cliente teria todo o direito de ingressar com uma ação, ter uma vitória, mas o que eu olhava? Eu olhava os reflexos que poderia ter da vida dele. Então, digamos, uma relação de pai e filho, filho com pai, com vizinhos mesmos, eu não me detinha exclusivamente na questão jurídica. Eu olhava os reflexos que poderia ter, sempre olhei os reflexos que poderia ter na relação dele com essas pessoas. Então, muitas vezes, embora uma ação de um cônjuge contra o outro tivesse um amparo legal, mas no conjunto eu entendia que não seria benéfico para eles. Então eu sempre sugeri que tomassem outros caminhos e sempre buscando um acordo amigável. E isso aí foi muito importante mesmo. Eu vou citar um caso concreto. Eu tive de uma família de estrangeiros, processos bem importantes, muito importantes, valores altíssimos. Talvez se eu fosse colocar em pilas ali alguns metros desses processos, fosse medir, mensurar. O que me marcou muito em toda a minha história desses processos? Na verdade, foi uma adoção que nós participamos, colaboramos, identificamos, acolhemos a criança, proporcionamos tudo que era possível proporcionar. Quanto o escritório ganhou com tudo isso aí? Zero, nada. Mas até hoje nós guardamos com um carinho todo especial, muito mais pela essa pessoa, pelo histórico, por tudo que aconteceu. Então eu nunca tive uma preocupação exclusiva com o dinheiro. A preocupação maior que eu tive sempre foi em trazer benefícios para as pessoas que me procuravam. Pouco importava se o serviço seria contratado ou não, se o caminho do litígio era melhor para o escritório ou não, eu olhava o que era melhor para a pessoa. A tua participação na fundação do IEG há mais de 30 anos, a presidência dele hoje, atuante com os encontros mensais, tão alinhados com isso que tu mencionou de estudo constante, bom relacionamento com colegas e atuação com parcerias para os clientes. A ideia do IEG ela começou a nascer muito tempo antes de eu concluir a faculdade. Nós tínhamos um grupo de estudo que a gente estudava os fins de semana, até para compensar as viagens que eu fazia e me impedia de assistir às aulas. Depois, já na atividade profissional, o desembargador Voltaire, lá em Ibirumbá, como promotor, era promotor da época em Ibirumbá, promoveu alguns encontros jurídicos, do qual eu participei ativamente, felizmente participei ativamente, e mais tarde, com outros colegas, nós tivemos a ideia de fundar o IEG. E entre eles, o doutor Euclides Luiz Marques, que lamentavelmente nos deixou, e num jantar em nossa casa lá em Ibirumbá, decidimos criar o IEG. Fizemos o primeiro encontro há 30 anos na cidade de Palmeira das Missões, e quem participa no IEG? Advogados e contadores. É inimaginável, eu jamais poderia, digamos assim, avaliar os benefícios que o IEG poderia proporcionar aos seus integrantes. O que acontecia nos encontros, principalmente presenciais? Diversos debatedores, diversos palestrantes, e passávamos um dia todo discutindo questões jurídicas, e depois ficou pela parte da manhã. Tivemos um encontro com praticamente 200 pessoas, e no interior, em cidades menores, com 30, 40, 50 pessoas. Mas o IEG trouxe uma segurança muito grande
para todos os seus integrantes. Nesses encontros regionais, que acontecia mensalmente, levávamos as questões práticas, objetivas, para serem debatidas. Então, todos os colegas passaram a ter mais tranquilidade para desenvolver os seus trabalhos. E mais que isso, formaram-se parcerias maravilhosas, pessoas que não se conheciam, passaram a ser parceiros há 30 anos e continuam sendo parceiros. Eu mesmo conheci muita gente através do IEG, muitos debates sobre projetos de lei, sobre o que ia acontecer com a jurisprudência, tudo eu aprendi dentro do IEG. Após a pandemia, o IEG, como todos sabem, passou a ser online e continuamos todos os meses tendo debates interessantes, não só com advogados, com contadores, mas com empresários, com pessoas da atividade do agronegócio, enfim, de todas as atividades. Então, o IEG realmente foi um sucesso total, muito além do que nós imaginávamos na sua fundação. Outro aspecto importante do IEG, alguns segredos, digamos, que o IEG tem. Primeiro deles, nós não permitimos que sejam veiculadas matérias políticas, esportivas, piadas, músicas, nada que não traga benefícios diretos para os seus integrantes, contadores e advogados e clientes nossos. Isso aí foi talvez um ponto muito importante. Segundo, o IEG hoje não tem nenhum custo, não tem mensalidade de ninguém, não cobramos nada de ninguém e tudo funciona maravilhosamente bem de acordo com as necessidades do IEG. E é impressionante como colegas, advogados, contadores de diversos estados do Brasil participam com muito afinco, com muita dedicação, trazendo matérias super importantes para o conhecimento e crescimento de todos. Pretendemos o IEG, evidentemente, hoje eu sou o atual presidente, mas vai ter mudanças e eu tenho certeza que as mudanças serão para melhor. O IEG vai continuar crescendo, vai continuar desenvolvendo e vai continuar concretizando projetos que vai ainda engrandecê-lo melhor para benefício de todos. Muito bom ouvir um pouco da história e de como esses eventos construíram essa carreira pessoal e do escritório. Bem, iniciaremos agora o terceiro bloco, falando sobre família, legado e continuidade. Dr. Wilson, uma pergunta que sempre me passa pela cabeça, embora a nossa intimidade e conversa que a gente sempre tem, pergunta bem pessoal. Qual é o seu sentimento que tu tem hoje, com mais de 50 anos de história de escritório, vendo seus 3 filhos, junto com toda uma equipe, dando continuidade ao legado do escritório e principalmente pensando nos valores, levando isso adiante, que tu fundou lá desde trás? Colega e sócio William, é uma pergunta muito inteligente, uma pergunta realmente que me leva a olhar o meu coração. O que eu poderia colocar? Depois eu gostaria de fazer outro registro, o que me levou a chegar ao ponto que eu cheguei. Mas eu vou iniciar por um ponto assim, bem fundamental de observação durante a minha vida. Como tu sabes, eu comecei a trabalhar criança num banco, mas principalmente nos últimos 2 anos, eu fui gerente regional de um banco em que eu operava, representava um banco em grandes operações, era um dinheiro que veio do exterior para emprestar para grandes empresas do Estado. Empresas que, na época, recusavam empréstimos de milhões de dólares, elas praticamente desapareceram. E a percentagem daquelas empresas que deixaram de existir
mais de 90% que saiu do controle familiar e foram alienados, ou a empresa deixou de existir. Não vou mencionar não vou mencionar nenhum caso concreto que não seja positivo. Quando eu comecei a advogar, eu percebi ainda mais pessoas que tinham muito e deixaram de ter, mas o pior de tudo, lastimável, foi o que, não, além de ter ido patrimônio, não ficou uma amizade, não ficou na família, ficaram muitas divergências. Quando os meus filhos, por livre, espontânea vontade deles, optaram em fazer direito, eu comecei a estudar mais ainda de que forma eu poderia colaborar para que eles tivessem sucesso, que o escritório fosse bem como vinha sendo até então. E uma das questões que eu identifiquei, e eu poderia passar horas conversando contigo sobre esse assunto, foi que os pais, muitas vezes, querem ficar até o final da vida comandando tudo. No meu caso, eu percebi que eu tinha que mudar essa filosofia, que eu tinha que dar mais autonomia para os filhos, para que eles crescessem livremente, sem minha presença permanente aí. Então nós decidimos, na época, criar um regramento do escritório. E meus filhos, com um curso que fizeram no exterior, eles colaboraram muito e participaram muito mais do que eu na elaboração dessas normas que tivesse eficácia, que fosse realmente um marco assim, que impedisse qualquer conflito familiar. Feito esse regramento, de pronto, está sendo e tenho certeza que vai ser sempre maravilhoso, porque nunca tivemos problema nenhum de relacionamento aqui no escritório ou fora do escritório. Tudo já está previsto, determinado. O que acontece no escritório? Como tu sabes, eu procurei sempre ficar um pouco distante das decisões dos últimos anos, porque cada fase da vida tem sua fase. E a minha fase atualmente, eu entendi e continuo entendendo que eu devo ficar um pouco distante, não ficar tão presente. Então, hoje, quem que toma as decisões? Os sócios, da qual o colega William faz parte, que tu fazes parte, e eu fico mais observando, apreciando. Tem outro aspecto que pouca gente se dá conta, que eu acompanhei ao longo da minha atividade profissional, como bancário, como gerente regional e como advogado, que os pais participam de reuniões com terceiros, com clientes, com colaboradores, e os filhos, filha, são apenas observadores. E que isso é muito negativo. Muito negativo porque muitas vezes o filho tem uma ideia melhor, quando eu falo filho e filha, né? Tem uma ideia melhor e não manifesta para não contrariar o pai ou a mãe. Isso é péssimo. Segundo detalhe bem importante, que quando os pais têm um conhecimento superior ao que os filhos têm, eles manifestando, cada vez mais eles vão deixando o filho de lado. Então, no meu caso, eu digo com todas as letras, eu digo com toda segurança mesmo, que essa metodologia que nós adotamos de os filhos terem uma participação ativa, ficar na linha de frente, foi muito saudável, foi muito boa mesmo em todos os sentidos. E vou mais longe ainda. Posso dizer realmente com toda a firmeza.
O escritório está muito melhor com vocês dirigindo o escritório do que se eu estivesse à frente do escritório, se eu estivesse coordenando. Mas, disparadamente, está muito melhor e vai ter continuidade. Então, terão novos sócios futuramente, outras pessoas colaborando, integrando a equipe, aumentando e tal. E o escritório tem todas as condições de continuar crescendo com segurança. Evidentemente, junto com, digamos, essa transferência da administração para os filhos, para os sócios, como o caso do colega William, eu transmiti também valores. Valores de muito estudo, muita dedicação, muita seriedade, de procurar sempre, em todas as situações, olhar o que é bom para o cliente, não o que é bom para o escritório, é o segundo plano. Se não é bom para o cliente, não é bom para o escritório. Com o William, tu sabes muito bem da maneira como nós pensamos aqui no escritório. E espero e tenho certeza que vai continuar sempre sendo assim. Outro aspecto importante também, que eu gostaria de destacar de valores, no escritório, desde a época em que eu iniciei a atividade, eu nunca declinei quem são os nossos clientes. Eu acho que se o cliente quiser contar quem é cliente do escritório, nós ficamos felizes, mas nós não falamos quem é os nossos clientes. Uma ocasião, há muitos anos, eu fui convidado para atuar para um banco europeu, num caso bem grande de São Paulo, mas ele queria a relação de todos os clientes do escritório. E eu optei em não aceitar esse processo, porque eu não ia declinar quem eram os nossos clientes. Porque eu não vejo eticamente correto estar divulgando quem são os clientes do escritório. Como eu entendo que um psiquiatra não deve dizer quem são os clientes dele, um cirurgião plástico também não deve dizer, o advogado também não deve dizer. Essa é a minha opinião. Pode divulgar a tese jurídica, pode divulgar o escritório, mas não ficar... Então, são os valores assim que eu sempre considerei importante. Outro detalhe também bem importante, que pela maneira que, desde o início da minha atividade, conseguimos, foi atingir o coração do cliente. Então, tu sabes, tem empresas que têm jurídico próprio, mas que, pela relação muito próxima, tal, o profissional muitas vezes não consegue chegar no coração do cliente. E nós, pela maneira de ser, trabalhar com sigilo, não ficar transmitindo para ninguém informações que não devem ser transmitidas, a gente consegue a confiança do cliente e sentir o que efetivamente ele pretende e o que é melhor para ele. E, o doutor sempre foi um exemplo para mim, justamente, além da questão dos valores, a forma como tu conduz isso e a tua capacidade de criar relações com todo mundo, seja com clientes, seja com parceiros, amigos também. Esse é um exemplo. O que tu atribui de características ou de elementos, além desses que tu falaste já também, que compreendem muito isso, para que se crie vínculos duradouros e da forma como são, relações com essa profundidade e genuínas? Na verdade, colega William, a vida ela é formada, é bem complexa em muitos casos. Eu tenho amigos que se queixam muito, que às vezes eu conto um fato negativo, eu não falo que é o autor, entende? Claro. E é um princípio que eu tenho. Eu posso falar de alguém positivamente. Negativamente eu não falo para ninguém, entende? Nem para os meus amigos, entende? Não falo, eu acho uma coisa assim, não tem por que eu ficar irradiando coisas negativas. Segundo, eu aprendi, antes mesmo de me formar, que a lealdade com o cliente é muito importante. O cliente, muitas vezes, tu sabes muito bem disso, que ele quer propor uma ação, ele, emocionalmente ele está com ódio de uma pessoa, e nós temos a obrigação de desaconselhá-lo a tomar uma medida se não for uma coisa positiva para ele. Não for uma coisa positiva. O cliente, ele pode até, no primeiro momento, ele fica se sentindo desconfortável, contrariado, mas ao longo dos anos ele vai perceber que tu queria o melhor para ele. Então,
muitas vezes, uma empresa, ou pessoa física, tu deixa de tomar uma medida que ele até poderia ganhar um processo, mas que os prejuízos paralelos seriam muito maiores daquele benefício que ele teria com a ação. E o cliente, conforme eu coloquei antes, ele se sente prejudicado no primeiro momento e depois percebe que nós não queremos, nossa visão primeira não é ganhar honorários, é o benefício dele. Ações também que não são ações adequadas. Os outros termos, é uma aventura. Então, nós não participamos disso aí. E o cliente passa a entender que funciona assim mesmo. Mas esse exemplo que estou citando, ele não vem só do nosso escritório, mas de outros colegas. Eu fui advogado de um banco no ano passado, eu tinha milhares de processos. Então, eu conheci muitos advogados de praticamente todo o estado e que foram preteridos, alguns casos concretos, pelo fato de o advogado, da posição do advogado, não ser que um cliente queria ouvir. E outro falou que queria ouvir. Mas depois, da sequência, tempo depois, esses clientes voltavam para ele, porque sabiam que ele tinha agido corretamente dentro da lei. Então, estar dentro das 4 linhas, agir com ética, agir com o que é melhor para o cliente, sempre foi o meu lema, sempre foi o meu objetivo. Evidente que o comportamento, dependendo da área que a pessoa atua, bem, como eu falei que era bem complexo, é complexo mesmo. Então, eu vou citar um exemplo no início da minha atividade. Lá em Brumado, eu jogava os tênis, eu fazíamos festas, mas eu procurava sempre ter um comportamento social adequado para a minha atividade. Nunca ninguém me viu num bar tomando trago, nunca ninguém me viu bêbado, nunca ninguém nada, porque eu tinha certeza que aquilo poderia prejudicar a minha atividade. Então, nada que pudesse prejudicar a minha atividade, eu fazia. Também nunca emprestei dinheiro a juros, nada que pudesse ser nefasto para o escritório, eu fazia. Nada. Mesmo que pudesse trazer benefícios econômicos financeiros. Não, muito interessante, viu? Eu digo, eu sou testemunha de tudo isso que tu construiu, fazendo parte há pouco tempo, pensando em toda a sua trajetória, né? E é uma dúvida que eu tenho. Qual a tua sensação e se tu tem essa compreensão de hoje, tudo que foi construído em relação, seja, como eu digo, não é só escritório, é relações pessoais, tudo, porque a vida do profissional, ela acompanha a vida do pessoal, a advocacia, ela tem isso, tu não separa com as coisas, né? E tu imaginavas, lá o Wilson, jovem advogado, queria chegar onde chegou hoje, vendo tudo que tu construiu ao longo da tua história? William, é uma pergunta que eu já me fiz diversas vezes. Eu tive diversos obstáculos que poderiam ter atrapalhado minha vida. Mas agora eu tomei algumas decisões que naquele momento não foram as melhores, porque a gente tem que ter uma visão global. Vamos te dar um exemplo só. Eu era chefe com 16 anos, eu era chefe de serviço do banco, que eu comandava lá 20 e poucos colegas, né? Comandava 20, e por uma questão de saúde e tal, e muitas vezes, com 16, 17 anos, eu ocupava o cargo de gerente. Participava, era um banco só na cidade, eu participava da atividade social de todas as atividades, era convidado para tudo, e tinha uma vida confortável financeiramente, ok? Larguei tudo aquilo lá e vim morar em Porto Alegre, com um monte de obstáculos. Eu cheguei um dia, entre tantos obstáculos, saquei o último valor para poder almoçar. Não ficou nada na conta. E foram uma série de coisas. Mas eu nunca me arrependi de ter largado aquele conforto todo que eu tinha na minha cidade para vir para Porto Alegre. Daí cresci,
fui gerente regional do banco, e o dia que eu peguei o meu diploma, eu compareci na sala do diretor, que era meu amigo, me dava bem com ele. Eu cheguei às 11 horas, fiquei até 1h30. Ele queria me convencer a ficar no banco. Eu digo não, que eu iria advogar. Então, larguei toda aquela tranquilidade que eu tinha, um bom salário, e fui advogar aventurar. Eu sempre conto, eu viajava a metade do tempo e a metade ficava em Porto Alegre. Então, eu perdia exatamente a metade das aulas. Cheguei na cidade, eu percebi também, na época, Ibirubá, a cidade não era muito grande, não tinha muita atividade econômica ainda, hoje tem, que eu teria que expandir a região lá. E foi o que eu fiz, tá ok? E trabalhei muito. Nós estávamos com uma situação altamente confortável. Eu chegava a trabalhar mais em processos que colegas levavam os processos para mim, com uma vida social boa, com atividade na sociedade plena, assim, como todo mundo tinha lá, né? Com uma cidade que eu adorava. Larguei tudo para vir aventurar em Porto Alegre. E chegando em Porto Alegre, tive que conquistar novos clientes. Foi um período muito difícil, porque eu continuei atendendo lá no interior, né? Então, chegava a virar 24 horas trabalhando tudo, e mudamos para Porto Alegre. Então, são decisões que eu agradeço a Deus por ter tomado, porque não sei, se eu não tivesse sido arrojado, não tivesse sido afoito assim nesses aí, como é que seria a minha vida hoje, entende? Se eu tivesse permanecido em Ibirubá, como é que seriam meus filhos? Qual o encaminhamento deles, morando em Ibirubá e tal? Então, eu entendo que todas as decisões difíceis que eu tomei, que foram difíceis, que de certa forma me custou bastante caro, né? Bastante caro, foram boas, foram excelentes, entende? Embora com sacrifício, entende? Não, nada foi gratuito. Lá em Ibirubá mesmo, eu cansei de virar 24 horas trabalhando. Eu sempre conto que uma ocasião eu saía de Ibirubá às 5 horas da manhã, no inverno, atravessei Santa Catarina, e na 116, com neblina, eu não sabia onde que estava. Eu peguei no sol no meio da 116, não sabia onde que estava. Encostei num posto, dei uma descansada e toquei a viagem e fiz visitar todos os clientes que eu iria visitar. Perfeito. Voltei no domingo. Mas são partes boas. Dormir em posto de gasolina era muito comum para mim, entende? Chegar em Ibirubá às 4, 5 horas da manhã e levantar às 7h30 para trabalhar, também fazia parte, entende? Mas são obstáculos que eu aprendi. Evidentemente, eu não saberia colocar se eu não tivesse tomado. Como sabes também, eu sou de família muito humilde mesmo, e que dependia de mim mesmo. Felizmente, a nossa família é muito unida, sempre foi muito unida e continua unida, entende? Isso também me ajudou bastante, esse carinho, esse apego, tudo aí foi e está sendo muito legal. Muito bom, Wilson. Como eu disse, tu é um exemplo, não para mim, como para todos que te cercam, especialmente quando a gente fala relação família, trabalho e tudo isso. Então, te agradeço mais uma vez, como em diversas outras oportunidades, o quanto eu aprendo contigo. Eu aprendo hoje, aprendo cada conversa contigo, é sempre uma lição não só profissional, mas de vida. Então, agradeço de coração suas contribuições hoje, esclarecimento dessas dúvidas que tem, e que terão ainda muitas outras, que teremos outras oportunidades, né, de compartilhar. Bondade de todos. Obrigado. Vamos começar o quarto bloco e vamos ouvir agora o Wilson falando um pouco sobre o futuro. Peço a liberdade para te chamar de pai, porque muito embora sejamos colegas e sócios, aqui quero também ter essa proximidade enquanto filho e pai. Eu, particularmente, eu fico muito feliz de ser chamado por Wilson e por pai também. E tenho muito orgulho, uma satisfação enorme de também
fazer parte da equipe em que tu, Cristiano, meu filho, estás trabalhando. E o futuro da advocacia é um tema realmente muito interessante que provoca em qualquer profissional uma preocupação, uma visão de futuro muito grande. Eu, particularmente, entendo que a advocacia sempre vai ter um campo fantástico, desde que a pessoa se mantenha sempre atualizada, que a pessoa procure enxergar o que o mercado está, qual o movimento que o mercado está fazendo, a atualização permanente do profissional, da equipe é fundamental. Percebo também que trabalhar em equipe hoje, uma boa equipe, é um passo bem importante para enfrentar o futuro. Outro aspecto, assim, que quando eu iniciei há mais de 50 anos, tem princípios que valem até hoje e vão valer sempre. Trabalhar com ética, trabalhar com dedicação ao cliente e buscando sempre o que é melhor para o cliente. Eu, particularmente, agradeço muito ao Senhor, a Deus, por fazer parte de uma equipe formada pelos meus filhos, por equipe de colaboradores, por sócios. Isso aí me traz uma tranquilidade muito grande que me permite olhar o futuro com muita gratidão, com uma expectativa amplamente positiva. Muito interessante. E aí eu vou aproveitar a oportunidade para te agradecer por ter servido de modelo, de inspiração, de profissional e como um ser humano, e ter me trazido para o direito, que hoje é uma das minhas grandes realizações da vida. Mas eu queria saber de ti, pai, que conselho tu daria para um jovem advogado que está começando na carreira? Olha, é um conselho que eu dou de coração aberto e com toda a tranquilidade. Estudar muito, muito mesmo, ler bastante, não só os livros de direito, mas conhecimentos gerais, se dedicar de corpo e alma para a atividade, se dedicar de corpo e alma. Ele tem que agir com seriedade, com honestidade e lutar pelo cliente até usando de todos os recursos possíveis, mas sempre dentro das 4 linhas. Isso é, sempre com ética e dentro da lei. Nada fora disso aí. Agora, dentro da lei, dentro das 4 linhas, o jovem advogado ele deve lutar e bastante. Eu percebo muitas vezes que tem muitos jovens que acham que o mundo mudou e que pode trabalhar pouco. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que tem que haver muita dedicação e principalmente muito, muito estudo. Com certeza. Aí é onde o passado e o futuro se encontram, porque trabalho, estudo, dedicação foram o passado e com certeza vão ser o futuro. E aí eu aproveito o gancho para te perguntar da tua segunda atividade, que assim como o direito, tu tem uma grande dedicação para a atividade agrícola. A atividade é essa que tu começaste há muito tempo e obteve bastante sucesso. Aprendizados, que lições que tu traz da atividade no campo que podemos aplicar na nossa vida e na vida de um advogado? A atividade da agropecuária era um sonho que eu tinha de criança. Eu, como tu sabes, eu venho de uma família pobre, de uma família muito pobre. Meu pai foi ferreiro, não tinha funcionário nenhum, e eu visitava um tio que tinha uma pequena propriedade, de uma maneira de trabalhar sem energia elétrica, sem carro, sem trator, sem nada, mas lá nasceu o meu sonho de entrar na agropecuária. E eu aprendi muito, muito com a agropecuária. A lição que me traz
muito grande. Em primeiro lugar, que se aplica também ao escritório de advocacia, procurar trabalhar com a parte financeira bem organizada, porque os juros, efetivamente, uma dívida acima da capacidade de pagamento, ele termina tornando a pessoa infeliz e também, muitas vezes, levando que a pessoa é obrigada a abandonar a atividade. Na nossa atividade, felizmente, eu procurei sempre adotar a melhor tecnologia, embora eu não entenda muito pouco de agricultura, pouco de pecuária, mas sempre busquei, através de pessoas competentes, usar a melhor tecnologia. Felizmente, nós formamos um quadro maravilhoso de colaboradores que honestos, sérios, dedicados e que fazem tudo o que é possível para que a atividade vá bem. Todos sabem que aqui no nosso estado tivemos os últimos 4 anos, principalmente, não foram legais para a agropecuária, mas como nós temos pivôs, temos silos próprios e pela dedicação do nosso quadro, não tivemos assim nenhum ano com prejuízo, no geral. Tivemos com culturas, mas no geral, felizmente, estamos bem. E eu coloco esses princípios que regem, que é adotado na agropecuária, também para os escritórios. E o que eu vejo de importante, meu filho, muito importante, que a pessoa não deve olhar como uma profissão, não deve olhar um lugar para ganhar dinheiro apenas, não deve olhar para cumprir horário, deve olhar a advocacia e a agropecuária como uma missão. E a pessoa olhando como missão, tem uma vantagem enorme, trabalha com satisfação, com orgulho, com vontade e como se ela estivesse ganhando um grande prêmio, não a parte financeira. A parte financeira, evidentemente, que é importante, mas a pessoa tem que se dedicar de corpo e alma. Isso também se aplica a um escritório, se aplica em qualquer atividade. E lá na nossa agropecuária, nós formamos uma família lá, nós estamos conseguindo esses objetivos. Agradeço imensamente essas contribuições valiosas que tu tem trazido na nossa vida e está trazendo hoje para compartilhar com o nosso público. Eu queria que tu deixasse, pai, uma mensagem final para todos aqueles que nos assistiram e que te admiram e que acompanham a tua trajetória de vida e para aqueles que também passam a partir de agora a acompanhar. Eu teria que ocupar um espaço muito grande, que eu sei que não vai ter, para agradecer tantas pessoas a quem eu deveria agradecer. Mas eu confesso, e de coração, eu agradeço a nossa equipe de trabalho, a equipe da agropecuária. Os nossos clientes não são clientes, eles são muito mais amigos do que clientes. Eu queria aproveitar, já que está finalizando minha participação nesse programa, para agradecer uma pessoa muito especial, a minha querida esposa, por tudo que ela fez. Ela acompanhou a minha vida desde o início, ela divulgou muitos anos, em função da minha um pouco distância dos filhos, dos cuidados familiares, ela optou em abandonar a atividade profissional para ficar com a família. A ti, meu amor, muito, muito obrigado. E eu quero, de coração, realmente, a vocês das equipes, aos nossos clientes, vocês fazem a diferença, nós lutamos e muito para que vocês tenham o melhor. E eu também, de uma forma emocional, quero agradecer aos meus filhos, que seguiram muito melhor do que eu, com desempenho, capacidade, e hoje eu posso agradecer ao Senhor que eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo em minha vida. Obrigado a todos. Eu que te agradeço por ter sido um pai maravilhoso, um grande exemplo, e se eu
os meus irmãos e sócios, nosso escritório tá onde ele está hoje, com toda certeza, tu é o grande responsável. Muito obrigado. Bondade tua, professor. E com isso eu finalizo o nosso programa. Agradeço a todos que ficaram conosco até o final e até uma próxima.